continuidade então no nosso quarto episódio sobre a série Os Hábitos. Estou aqui na casa da Cláudia Pereira. Tudo bom, Cláudia? Tudo ótimo. Cláudia, hoje é mais uma pergunta de uma seguidora nossa. Ela fez uma pergunta assim: Fábio, pergunta para Cláudia, como eu faço para abandonar um hábito de 60 anos? O que tu pode falar para essa nossa seguidora? Então eu falaria, bom dia a todos, eu falaria para essa nossa seguidora e para todos nós, que na forma da pergunta dela, talvez esteja assim, a grande dificuldade de fazer uma mudança de um hábito. Porque um hábito a gente não abandona. Como eu expliquei no outro vídeo, o hábito ele fica registrado lá no gânglio basal, lá naquela estrutura do cérebro. E a gente não consegue abandonar algo que está inscrito numa região tão remota dentro do nosso cérebro. Então, como é que a gente pode pensar? A gente pode substituir este hábito, porque ele vai estar lá. No episódio 3, comentei que existem 3 elementos no hábito, que é o gatilho, ou seja, quando a gente inicia, a rotina, que são as ações automatizadas, e a recompensa, que é o que a gente ganha praticando aquele hábito. Quando a gente quer mudar um hábito, a gente percebe que aquele hábito não está trazendo resultados legais, favoráveis para a gente precisa primeiro parar e olhar para ele e pensar assim, o que me leva a praticar esse hábito? Quais são as ações que compõem esse hábito? E o que é que eu ganho praticando esse hábito? Então, quando nós vamos fazer a mudança do hábito, a substituição, nós vamos substituir esta rotina, mantendo o gatilho e mantendo a recompensa. Então vamos imaginar assim, o Fábio comentou comigo no outro vídeo, que às vezes chega um paciente que diz, eu varri a casa, eu tenho o hábito de varrer a casa, eu fiquei com dor, né? Se a gente parar para analisar com essa paciente esse hábito de varrer, nós vamos perceber que o varrer não é só varrer, ela varre, ela arrasta móveis, arrasta cadeira, ela levanta coisas que estão no chão, ela suspende coisas, ela eleva, ela puxa, ela busca, ela empurra, ela faz uma série de outras ações e que para ela são varrer. Não tem a percepção, no caso. Exatamente, é a percepção. Ela só percebe, estou varrendo a casa. O resto são ações associadas que ela não consegue perceber. Já está tudo automatizado. Está tudo automatizado. Então, quando a gente vai tentar trabalhar na substituição de um hábito, nós vamos precisar identificar quais são as ações que compõem esse hábito para começar a fazer esse processo, para estabelecer uma estratégia de mudar, de incluir outras ações diferentes desse processo que sejam mais efetivas, que sejam mais produtivas. Por exemplo, se essa pessoa que varre a casa, ela tem um móvel que ela arrasta. Então ela vai ter que não arrastar este móvel. Ela vai continuar varrendo, mas ela não vai arrastar. Tem algo que ela suspende, ela não vai suspender. Mas naquele momento. Naquele momento, ela vai começar a experimentar coisas e talvez ela possa manter aquele hábito com ações diferentes. Né? Esse é o processo. A gente vai mudando as ações até que a gente consegue trazer um outro formato para esse hábito. E aí quando a gente está fazendo esse processo, essa estratégia, nós precisamos identificar o que eu ganho fazendo isso, tendo esse hábito, e o que eu perco. O que eu ganho fisicamente, financeiramente, emocionalmente, nas minhas relações, com a minha família. O que eu perco na minha saúde, nas minhas relações, financeiramente, junto à minha família, com os meus vínculos sociais, tudo que eu ganho e que eu perco. Eu preciso ter esta balança para que eu queira fazer uma mudança nesse processo. Então eu identifico assim, olha, eu ganho mais, né, mudando do que continuando. É uma proposta. É uma proposta. Então eu vou ter que ter esse olhar sempre para isso que eu estou ganhando, para que eu possa ir substituindo as ações que eventualmente sejam que eu precise mudar dentro desse processo. E nesse processo de mudança, né, que eu vou modificando, identificando quais são as pessoas que são
estimulantes que me impulsionam a mudar? Quais são as pessoas que me bloqueiam essa mudança? Quais são as situações, quais são as circunstâncias que estimulam a minha mudança? Quais são as circunstâncias que bloqueiam a minha mudança? E eu vou então estruturar, né, uma estratégia de ação em que eu tenha mais pessoas estimulantes para essa mudança desse hábito, que eu tenha mais circunstâncias estimulantes, que eu fique mais próxima disso e mais afastada das pessoas e das circunstâncias que estimulam aquele hábito. Isso leva um tempo para tu conseguir substituir. Isso é uma outra coisa importante para essa nossa seguidora. A gente não abandona. Bom, eu fazia e a partir de agora eu não faço. A mudança de um hábito, né, essa substituição, ela é gradual, ela é lenta. Né? Tem algumas pessoas, alguns cientistas com pesquisas que dizem que a gente precisa repetir mais de 60 vezes novas ações para que um hábito se estabeleça, um novo hábito se estabeleça. Então isso demanda tempo. E nesse tempo, com certeza, a gente nem sempre vai ter sucesso. A gente erra, a gente repete, faz o que não devia, começa de novo. Então, ter esse tempo e essa ideia de que esse processo é gradual, que ele é lento, a gente não pode abandonar e no lugar daquele hábito ter um nada. Isso não é possível, porque se eu tenho nada, eu volto àquele hábito anterior. Então, eu preciso ir gradativamente modificando esse hábito, né? Essas ações que constituem o hábito. Tipo uma estratégia de tratamento, assim, eu pego o paciente, tu vai vir essa semana, daqui 15 dias tu retorna, daqui um mês, mas por que tu dá esse intervalo? Para o teu corpo se adaptar a esse novo hábito que eu estou aplicando no teu corpo. Exatamente. E ele vai ter que saber que hábito é esse e ele vai ter que repetir aquelas ações novas que tu está propondo para ele. Porque senão ele volta de novo. Dali um mês, pois é, eu voltei, mas aí... Aí é insucesso no tratamento. Aí o tratamento não fez sucesso. Então é importante a gente se dar conta que a mudança não é por abandono, né? A gente vai substituir esse hábito gradativamente e vai, por isso, exigir tempo, exigir persistência, disciplina. Nas leituras que eu fiz, diz assim que o combustível para uma mudança de hábito, né, para a substituição de um hábito, é o foco e a disciplina. Ou seja, eu tenho que estar focado em fazer diferente. Eu tenho que ter disciplina de persistir, mesmo quando não deu certo, mesmo quando errou, mesmo quando eu preciso mudar a estratégia, eu tenho que continuar. Disciplina e foco é combustível da mudança. Senão a gente não consegue fazer essa substituição desse hábito. Então, hábito não se abandona, hábito a gente substitui. Muito legal. Muito bem, então, pessoal. Esse é o nosso 4º episódio da série sobre os hábitos. Muito obrigado, Claudinha. Pessoal, em breve vamos fazer então o nosso 5º e último episódio. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês, para nós é muito importante. Eu sou Fábio Ramos, essa é a minha Arte do Bem-Estar. Um grande abraço a todos.